Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora em que o estimado aluno estará a assistir ao presente vídeo. Bom, na nossa aula de hoje vamos falar da crônica jornalística. Bom, numa primeira fase é importante que o estudante saiba que a crônica é um tipo de texto que faz parte dos textos jornalísticos. E quando se fala dos textos jornalísticos, está-se a falar daqueles textos que visam transmitir uma dada informação. Eh, Portanto, vamos definir o que é isso da crônica. Dizem que a crônica é um texto que tem como ponto de partida o relato de acontecimentos da sociedade, sobre os quais o autor apresenta a sua interpretação e exprime a emoção. Portanto, com esse conceito está tentando se dizer o seguinte, que olha, a crônica é um tipo de texto que tem como objetivo relatar alguns fatos da sociedade e a crônica não tem uma temática específica, aborda sobre qualquer temática. A crônica geralmente eh, aborda sobre coisas boas, assim como coisas más. Temos aqui também os objetivos da crônica. Apresenta, portanto, dois objetivos, que um deles é criticar e o outro objetivo é chamar a atenção. Ou seja, a crônica não tem como objetivo apenas criticar, mas também tem como objetivo chamar a atenção aos leitores. O cronista busca uma informação completa que chame a atenção de todos os receptores. Portanto, o seu alvo são todos os leitores. E como eu já dizia antes, a crônica não tem uma temática específica, bem como não tem um público-alvo específico. Eh, o público-alvo da crônica são todos os seus leitores. Quanto à linguagem, na crônica predomina a linguagem coloquial. Mas o que seria isso de linguagem coloquial? A linguagem coloquial é aquela linguagem de fácil compreensão, ou seja, é aquela linguagem clara, objetiva e direta. Ou seja, na crônica, o autor, ao escrever esse tipo de texto, deve ser claro e objetivo, evitar usar expressões que podem causar ambiguidades no leitor e caracteriza-se também pela subjetividade do autor. Ou seja, o autor, eh, apresentar os seus argumentos, ao transmitir as suas emoções, deve ser objetivo. A crônica depende da criatividade do próprio autor. Vamos falar também da origem da crônica. A crônica, a palavra crônica, a palavra crônica deriva do latim chronique, que significa ordem cronológica. Eh, a palavra crônica deriva do latim chronic, que significa ordem cronológica. Eh, Temos também, dizem também que a crônica é também designada como coluna. É designada como coluna por quê? Porque é um texto que relata de maneira coordenada ou cronológica certos factos do cotidiano da sociedade. É como eu já dizia antes, a crônica é um tipo de texto que tem como objetivo relatar alguns fatos da sociedade, de uma certa sociedade. Dizem que no século XIX, com o desenvolvimento da imprensa,
A crônica passou a fazer parte dos folhetins e dos jornais, embora num espaço muito reduzido. Eh, Imaginemos que a nossa tela é um jornal. A crônica faria parte de um pequeno espaço, seja eh, no, no canto superior direito ou esquerdo. Ou seja, a crônica é apresentada nos jornais eh, num pequeno espaço. E dizem que apareceu pela primeira vez em 1979 num jornal parisiense e com o tempo foi ganhando novas características e foi se afirmando como um texto jornalístico. Ou seja, eh, a crônica, quando ganhou espaço nos jornais, depois de um determinado tempo, foi se afirmando como um texto jornalístico. E na história da língua portuguesa, aponta-se Fernão Lopes como a maior referência da crônica na escrita em língua portuguesa. Vamos dar continuidade falando daquilo que é a crônica da atualidade. Como um texto jornalístico, a crônica não deixa de se assumir como um texto que faz a crítica social, como um texto que visa fazer uma crítica social. A crônica da atualidade toma como referência o presente, o cotidiano das populações e não o passado como faziam os primeiros cronistas. É importante que saiba que no passado os cronistas relatavam ou criticavam alguns fatos que ocorriam durante a semana, ou seja, antigamente os cronistas olhavam para aquilo que é o passado, enquanto na atualidade os cronistas olham para aquilo que é o presente, olham para aquilo que é o cotidiano das populações e criticam, né? Como eu já dizia, a função da crônica é fazer uma crítica ou chamar mesmo a atenção. Eh, Na crônica da atualidade, as críticas são diretas, desprovidas de ambiguidade. Como eu já dizia, aqui está-se a tratar das questões linguísticas. Dizem ainda que a crônica deve ser, as críticas devem ser diretas e desprovidas de ambiguidades. Do ponto de vista linguístico, o cronista expressa as suas emoções. Aqui, mais uma vez, estamos a falar da questão da subjetividade. Portanto, há predominância de marcas da primeira pessoa gramatical e ou outras marcas linguísticas com valor emotivo. Estamos a falar das exclamações, das interrogações, bem como das interjeções. Vamos dar continuidade falando daquilo que são os tipos de crônica. Bom, existem 7 tipos de crônicas. Temos já a crônica descritiva, a crônica narrativa e descritiva, a crônica dissertativa, a crônica lírica ou poética, a crônica metalinguística e a crônica reflexiva. Bom, vamos caracterizar cada tipo de crônica. Começando daquilo que é a crônica descritiva. Na crônica descritiva, ou seja, a crônica descritiva caracteriza-se pela exploração de seres animados e inanimados. Bom, quando se fala de seres animados, está-se a falar de tudo aquilo que nasce, cresce, se reproduz e morre. Podemos dar um exemplo do próprio homem. E os
os seres inanimados são todos aqueles, é tudo aquilo que pode ser produzido pelo homem, assim como não, do que pode ser produzido pelo homem, estamos a falar do próprio, da própria cadeira, o computador, eh, e outros seres inanimados como o ar, a pedra, etc, etc. Então, neste tipo de crônica, ou seja, na crônica descritiva, usa-se um discurso descritivo descrevendo seres, ambientes e ou situações com minúcia. E o segundo tipo, que é a crônica narrativa, é quando o texto está comprometido com a narração de fatos de cotidiano, sejam elas banais, aqui quis dizer banais e comuns. Muitas vezes essa narração usa personagens imaginários e as atitudes das personagens representam conteúdos reais. Como o próprio nome, né, já diz, é uma crônica narrativa, ou seja, é aquele tipo de crônica que visa narrar certos fatos da sociedade. Temos também o terceiro tipo de crônica, que é a crônica narrativa e descritiva. Então, o que seria esse tipo de crônica? É a junção, é a associação da crônica descritiva e a crônica narrativa. É aquele tipo de crônica que descreve e relata ao mesmo tempo os fatos da sociedade. Temos aquilo que é a crônica dissertativa. O que seria a crônica dissertativa? A crônica dissertativa é aquela que apresenta a opinião de forma explícita com argumentos mais sentimentalistas do que reais. Ou seja, nesse tipo de crônica, o autor apresenta a sua opinião de forma mais explícita, trazendo alguns argumentos mais sentimentalistas do que reais. Temos a crônica lírica e o poética. A crônica lírica ou poética é caracterizada pela utilização de uma linguagem poética e figurada. Ou seja, quando se fala de crônica lírica ou poética, está-se a falar daquele tipo de crônica em que se usa uma linguagem poética e figurada. Temos também a crônica metalinguística. O que seria a crônica metalinguística? A crônica metalinguística é aquela em que se faz uma abordagem relativa ao próprio ato de se escrever, ao próprio ato de escrever. Está-se a falar da escrita. E temos a crônica reflexiva. A crônica reflexiva é dominada por temas de índole político, religioso, bem como cultural. Ou seja, nesse tipo de crônica se faz uma crítica aos temas, ou seja, nesse tipo de crônica aborda temáticas que têm a ver com questões políticas, questões religiosas, bem como questões culturais. É importante que saibam depois, depois de assistir esse vídeo, é importante que saibam que a crônica é aquele tipo de texto que visa relatar de forma coordenada alguns fatos da sociedade. E é importante que saibam também que a crônica não tem uma temática específica, aborda sobre qualquer coisa, ou seja, o cronista pode abordar
sobre qualquer temática que pode ou que possa chamar a atenção ao leitor. É importante que saibam que na história da escrita em língua portuguesa, a maior referência da crônica é o Fernão Lopes, que, ao contrário dos autores da sua época, né, estamos a falar da Idade Média, ele veio contrariar tudo ao introduzir nas suas crônicas uma análise crítica e imparcial da sociedade, olhando para aquilo que é o presente, o cotidiano das sociedades. É importante que saibam também que a crônica faz parte dos textos jornalísticos. Muito obrigado e até a próxima.